Olá, tudo bem? Estamos reunidos aqui para ajudar. Estamos numa semana antecedendo o nosso encontro com Deus e nós cremos que vai ser uma grande bênção. Já temos algumas fichas que foram preenchidas e pagas e muitas outras que serão preenchidas até domingo e até a próxima semana, que é o dia do encontro, né? Na data limite de preenchimento das fichas. E creio que depois deste encontro nós vamos ter muitas bênçãos de Deus para estruturar as nossas células e fazer uma grande multiplicação. Vamos fazer uma grande festa da colheita para a glória de Deus. Vamos ter um batismo também. Já temos algumas pessoas para batizar, independente, né, do encontro que vai estar acontecendo. Se bem que a gente não usa o encontro para fazer com que a pessoa deseje muito o batismo, porque a gente sabe que é um retiro muito poderoso, que mexe, transforma, salva, mas que empolga muito só na alma também. Então muitas pessoas tomam decisões ali que mais para frente ela vai pensar que não foi a melhor decisão e vai embora chateado, vai ter vergonha. Então a gente não tem esse hábito de usar o nosso encontro como ferramenta para alvos de batismo. Os batizados têm que ser aqueles que creem, que são salvos e que entendem no Espírito que Deus os está chamando para o batismo. Amém? Mas o nosso encontro ele é uma bênção e eu estou aqui para fazer um auxílio na questão das palavras, né? Nós temos no nosso encontro, vamos ter 14 ministrações, 14 pregações da palavra. E a primeira delas é essa, Peniel. Acredito em todos os encontros, é meio que regra, começa com Peniel. E em alguns casos eles usam a primeira palestra chamada Peniel no sábado de manhã e nós usamos na sexta-noite. Já fizemos sábado de manhã, deixando a sexta da noite apenas para recepção e até mesmo uma peça teatral, mas nós achamos que fazer o Peniel à noite já é melhor, porque ele é uma palestra até muito boa, mas ela serve também como um cartão de visita para meio que mostrar como que a coisa vai ser. Então, a minha intenção aqui nesse vídeo é ajudar você, que é um palestrante de encontro, talvez seu pastor te deu essa incumbência para pregar no encontro pela primeira vez e você está realmente muito empolgado, mas ao mesmo tempo está nervoso, tá apreensivo, não sabe como que vai ser. Antes eu quero te dizer algo, isso é maravilhoso, eu espero que quando você estiver fazendo pela centésima vez sua palestra no encontro, você continue nervoso, apreensivo, porque isso é condição de Deus te usar. Amém? Então, nós temos aqui essa palestra do Peniel. Ela é a mesma que todo mundo usa, mas a gente vimos que ao longo dos tempos está tendo muita diferença. Nosso obreiro aqui da igreja, ele revitalizou essa palestra porque ela estava cheia de frasezinhas de acontecimentos. Ah, na praça aconteceu isso, aquilo ali que aconteceu no correio. E a gente não sabe nada dessas coisas e a gente acabava indo embora. Então nós pegamos, né, uma, uma palavra, pegamos uma apostila original lá do G12, que foi quem realizou o encontro. Pegamos também a que nós seguimos, né, da Videira de Goiânia, e nosso irmão aqui revitalizou, fez aqui o que nós vamos usar. Mas não é diferente, talvez, da sua, que você, que não é da nossa igreja, está assistindo esse vídeo. Então, a minha intenção aqui não é nem falar da palestra em si, sendo essa ou outra, é como você tem que encarar, tudo bem? Então tá aqui o objetivo, que é levar as pessoas a terem encontro com Deus e a passar por este encontro e ter uma vida transformada. Isso aqui é para você, tá bom? Então a gente tem nessa palestra aqui uma introdução. O que tem nessa introdução? Tem todo o contexto da vida de Jacó. Aqui você vai ter que tomar uma decisão se você vai ler tudo isso, se você vai decorar esses parágrafos que estão falando de partes diferentes da vida de Jacó, é o que eu mais indico, mas tem que ser pregadores mais
mais maduros, né? Pregadores mais capazes que conseguem fazer essas decorações, pessoas que já leram bastante a Bíblia e tal, ou até mesmo que tem uma facilidade já com o púlpito. Então, para você que talvez está no seu começo, seria bom você fazer algo que eu vou te falar daqui a pouco, que é um pouco de ler, um pouco de decorar, mas é muito bom para ajudar no início. Então nós temos todo o contexto aqui. Quando você vai estudar a sua palavra de encontro, você tem que, antes de ir lendo com calma e tentando entender ela, você tem que entender ela como que ela é globalizada. Imagina que seu pastor fala assim: fala para mim sua pregação do encontro em 1 minuto. Aí, como que você vai falar? Então, olha só como que você faz. Você está aqui, ó. Seu texto básico é esse aqui, Gênesis 32, 22 ao 30, que é quando Jacó está lá no Peniel, encontro com Deus. A partir daí, nós vamos ter essas demandas aqui, tá vendo? Olha, vamos ver agora o que acontece em Peniel. Tudo com base nesse texto que nós lemos aqui em cima, tá? Então ele vai pôr, em Peniel Jacó ficou sozinho, Jacó lutou com Deus até o amanhecer. 2. Vamos lá para o terceiro. Jacó foi desconjuntado por Deus. O quarto. Jacó tinha um objetivo lá. Quarto. Quinto agora. Jacó reconheceu o seu nome e Deus mudou sua vida. E o sexto. Jacó foi abençoado para sempre. E nós temos a conclusão. Então presta atenção, você tem 6 pontos, uma introdução e uma conclusão. Então sua palavra tem 8 vertentes. É uma palavra grande essa. E nada aqui não é importante. Então, para você não ter um grande problema nesses montes de tópicos que você tem aqui embaixo, você não pode perder o seu tempo aqui em cima. Infelizmente, até pregadores grandes, eles se perdem no começo e empolga ali naquele começo e vai falando, achando que ele tem 7 horas, 8 horas, que ele está pregando lá na China, as pregações de 3 horas. E aí, depois ele faz o resto da pregação correndo, porque ele gastou muito tempo no começo. Então você não pode ter essa calma nos inícios da sua pregação. Por outro lado, também você não pode pular. Porque depois você vai falar lá, Jacó estava assim, Jacó estava ali, Jacó estava no Peniel. E o pessoal vai falar, mas quem é Jacó? De onde saiu esse Jacó? Entendeu? Então, aqui, a gente já tem aqui em cima, ó, tá vendo aqui esse trechinho? Todo comecinho vai definir realmente o que você vai falar no começo inteiro. Ó. Hoje vamos falar de Peniel, o lugar em que Jacó teve um encontro com Deus. E esse encontro que Jacó teve com Deus mudou completamente a vida dele. Você vai perceber que ele já colocou a segunda frase voltada para o público. Então você leu a primeira, você já embala na segunda, ok? Então, aqui, ó. Vou tentar te mostrar aqui. Vamos lá, ó. Imagina que agora eu vou pregar. Amém, queridos irmãos? Hoje eu vou falar sobre Peniel. O que é Peniel? Aí você tá lendo, você olha um pouquinho para cima, volta para o seu texto, o lugar em que Jacó teve um encontro com Deus. E esse encontro que Jacó teve com Deus mudou completamente a vida dele. A sua vida pode ser completamente mudada através deste encontro. Você pode dizer amém? Ainda que seu público não é nem aqueles crentes, é o povo do encontro, não tem problema. Chamar o público é legal. Não insista se você vê que o público não está correndo com você, mas não tem problema chamar. Aí vamos supor, eles disseram amém, pois não há pecado tão grande que o amor de Deus não possa cobrir. Aleluia. Mas quem é esse Jacó? Aí aqui, olha só, eu quero te falar sobre Jacó. Você percebe que eu falei quem é esse Jacó de tato? Não tá aqui. Isso não tem como ensinar, isso é o tempo que você prega. Então vamos lá, quero te falar hoje sobre Jacó. Jacó foi alguém muito grande dentro da história. Não à toa, por muitas vezes a Bíblia refere-se a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Então ele era grande, aí ele era filho de Isaac, ele era irmão de Esaú, e Esaú era um caçador.
Jacó era um cara pacato, um cara das tendas, né? A gente vê isso ali em Gênesis 25, 27, 25, 33. Mas quando Isaac estava para morrer, Rebeca vestiu Jacó de Esaú para assim abençoá-lo no lugar do seu irmão. Olha que coisa, o pai ia abençoar o mais velho. Quem era o mais velho? Esaú. O que a mãe fez? Vestiu o irmão de uma roupa peluda e mandou ele se fazer de Jacó. Meu Deus, o plano deu certo e ele foi abençoado no lugar do irmão. Por isso, Jacó precisou fugir para ser morto. Foi para a casa do seu tio Labão e passou mais de 14 anos lá entre bons e maus momentos. Muitos momentos maus do que bons. Mas foi aí que ele resolveu voltar. Deus o confirmou para voltar. E nessa volta é que acontece o Peniel. Ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, Jacó teve a sua vida salva para sempre. Você andou, andou, andou. Mas hoje você chegou aqui. Aqui é um Peniel. Você vai ter um encontro com Deus. Você viu como eu fiz minha introdução? Eu fui mesclando as frases entre uma leitura, mais uma ideia do que já está escrito. Para que eu nem fique lendo e nem fique falando por conta. Como que eu posso fazer isso, pastor? Como é que eu vou fazer isso? Treino, estudo. Conhecer a história do Jacó. Se te der o Peniel para pregar no encontro, você tem que conhecer a história do Jacó. Se você não conhece, vai ler. Ninguém chamou você para pregar no encontro amanhã. Pô, irmão, tô sem alguém para pregar o Peniel. Você podia pregar o Peniel pra gente? Quando que vai ser? Ah, vai ser hoje à noite. Ninguém faz isso. Sendo você ainda uma pessoa nova, vai te dar essa palestra com muita antecedência. Então você vai conhecer essa história, você vai conhecer o que está se passando. Mas você tem ainda esse texto que consegue te ajudar para você ir batendo o olho, vendo o que está falando e colocando o ditado. Ok? Isso você vai ficar bom ao longo do tempo, se você for um pregador do evangelho, se você for alguém que sempre vai estar ministrando. Você vai ler esse texto, Gênesis 32, do 22 ao 30, que narra como é que foi essa peleja, né, do dia que Jacó deixa suas esposas, seus filhos e tudo ali num canto e desce naquele vale para orar, e só saiu de lá quando o dia amanheceu. E ali ele conta a história que nós vamos ver aqui. Ele esteve sozinho com Deus em Peniel. Então, a gente vai ver o que acontece e são 6 coisas, a gente já vimos que são 6 coisas. Vamos lá. Qual é a primeira delas? Em Peniel, Jacó ficou sozinho. Se você tiver um projetor no prédio da reunião que você está pregando, vai ser muito bom você mandar projetar esses versículos. Você pode fazer até um PowerPoint simplesmente com esse número 1 ali, né? Em Peniel, Jacó ficou sozinho, verso 24, e põe o verso 24 embaixo. Você fazer um PowerPoint, né? Com essas letras bem grandona, preenchendo tudo para todo mundo conseguir ver. Isso vai te ajudar muito. Então, em Peniel, Jacó ficou sozinho, ficando ele só. Você está vendo que você não vai ler o texto inteiro, exatamente porque o que você quer é só aquela parte. Ficando ele só. Irmãos, ele ficou só. A Bíblia diz que Jacó ficou no encontro dele. Ele ficou só lá no encontro com Deus. E nós temos, então, uma grande tendência de jogar os nossos problemas para os outros, de achar que alguém deveria ser inserido no problema, mas existe o problema da identidade da nossa vida, que é nós e Deus, e esse dia, se ele não acontecer aqui na Terra, ele vai acontecer um dia entre você e Deus. Veja que eu estou falando aqui de uma questão que sai desse texto. Isso não é tua obrigação, tá bom? Outra coisa que eu já quero te adiantar, nessa palestra aqui, a gente tem aqui, ó, uma explicação do que se passa com Jacó, uma conclusão do que eu aplicaria para a tua vida, tá bom? Então, é bem notório, em toda a palestra você vai ver que o irmão fez a palestra, ele deixou claro. Aqui ele está pontuando Jacó e o verso 24. Aqui ele está pontuando
o teu público que está te ouvindo no encontro. Vamos ver? O ponto do verso 24, ele ficou só. Então, aqui, com relação a Jacó, a Bíblia diz que Jacó ficou só no encontro dele. Temos uma tendência grande de jogarmos nossos problemas para os outros, ou até mesmo não assumir a responsabilidade. Mas em Peniel, Jacó não tinha escolha. Ou ele encarava a situação, ou ele era derrotado para sempre. Aí a gente vem aqui agora para esse ponto, ó. Você precisa ter um encontro com Deus, mas o seu encontro deve ser você e Deus, só você e Deus. As outras pessoas não podem te salvar ou resolver suas questões. O encontro é seu. Ou o encontro é seu. Você pode, eu gosto muito de um irmão nosso que prega, ele fala umas palavrinhas, eu tô começando a falar igual ele, eu acho muito legal. Aí você tá lendo aqui, né? Ó, outras pessoas podem, não podem te salvar ou resolver as questões. O encontro é seu. Ei, ele fala assim, ó, ei, olha pra cá, ei, o encontro é seu. Você precisa chegar diante de Deus. Deixa eu te falar, Deus vai encontrar com você. E aqui você pode, então, criar frases que, conforme o Espírito Santo vai te concedendo, não com a mesma ordem que está escrito, mas falando da mesma coisa, ok? E aí você não precisa tentar salvar aquela plateia toda usando esse tópico 1, porque você tem mais. Então vamos para o ponto 2. Jacó lutou com Deus até amanhecer. Ainda está no verso 24. Aí você vai ler aqui, ó. Ficou ele só e lutava com o homem até o romper do dia. Então ele lutou até o amanhecer. Então veja, a luta de Jacó com aquele anjo foi longa, demorada, foi até o amanhecer. Isso fala de quê? Fala de uma atitude. Muitas vezes queremos mudança de vida, queremos o toque de Deus em nós, mas nos falta atitude de rasgar o coração na presença do Pai. Muitas vezes nós oramos uma ou duas vezes, ou até não acontece, e algo não acontece e simplesmente desistimos. Não foi assim com Jacó. Ele estava determinado. Ele saiu dali determinado. Veja, isso é o que o texto está falando em todo o tempo. Ele pôs aqui uma relação com Jacó no texto, uma relação com a plateia que está ouvindo. Então você pode usar grifos, né, de marca-texto, pode deixar de outra cor, né? Tem irmãos que não gostam, tem irmãos que gostam, tá bom? Vou falar aqui para os que gostam. Você pode pegar o seu texto e deixar ele amarelinho para quando falando sobre Jacó. Vamos lá. E deixar ele. Vou baixar isso aqui. E deixar ele verde quando tá falando para você. Então, se você fizer isso, teu sermão vai virar um arco-íris. Mas olha, se para você não tem problema, eu não ligo. Mas tem irmãos que ligam. Veja, a luta de Jacó com aquele anjo foi longa, demorada. Foi até o amanhecer do dia. Mas eu quero falar com você, porque muitas vezes queremos mudança de vida, queremos o toque de Deus em nós, mas nos falta atitude de rasgar o nosso coração na presença do Pai. Deixa eu te falar, muitas vezes oramos uma ou duas vezes e algo não acontece e simplesmente desistimos. Mas olha, Jacó não foi assim. Ele estava determinado. Você pode, até se quiser, jogar o amarelo aqui. E aí você tem uma ideia. O que vai para Jacó? O que vai para o público? O que vai para Jacó? O que vai para o público? Se eu for pregar, eu não preciso fazer isso. Mas eu não estou falando para mim, estou falando para você que está começando. Estou tentando ajudar. Quem está começando. Amém? Então vamos lá.
Terceiro, eu não vou fazer então a pregação, tá bom? Eu queria te dar esse insight, né? Aqui nós temos o verso 25, Jacó foi desconjuntado. Olha, isso fala de se desarmar. Veja que Jacó foi resistente na luta enquanto ele tinha forças e lutou pelo seu objetivo. Qual a questão? Deixar Deus fazer o querer dele. Pensamos que sabemos para nossas vidas, mas os pensamentos e planos de Deus são maiores que o nosso. Se você for avaliar, observando aquele ponto de vista que nós colocamos, né, de aqui você põe amarelo porque é para Jacó. O verde seria aqui. Essa minha dificuldade é por causa da minha câmera que está na frente do texto, para ficar melhor minha forma de falar. Então veja aqui, ó. Olha lá. O amarelo está apontando para Jacó, né? Isso fala de se desarmar. Eu gosto também de quando tem essas frasezinhas assim. Isso fala de se desarmar. Veja que Jacó foi resistente na luta enquanto ele tinha forças e lutou pelo seu objetivo. Porém, ninguém ganha de Deus, mas pode sempre ganhar algo. Mas pode sempre ganhar algo de Deus. Aqui, ó, por isso não baixe as armas. Olha lá, isso fala de se desarmar. Por isso, baixe as armas. Não tenha resistência contra o que Deus quer fazer. Se entrega. Fique livre. Baixe as armas. Se renda ao toque e ao amor de Deus, porque Ele tem poder de mudar e transformar a sua vida. Aí você tem aqui no meio essa frase, ó. Qual a questão então? Aí veja só. Deixar Deus fazer o querer dele, pensando que sabemos o melhor para as nossas vidas, mas o melhor, mas os pensamentos e planos de Deus são maiores. Por que não pintei aqui de verde? Porque aqui nós temos uma outra ideia. Aqui nós tem falando para Jacó, aqui tem falando para o público, e aqui é uma fala geral. Toda vez que começa a falar assim, mas é só querendo te explanar uma ideia. Não está falando nem lá de cima do texto, não está falando nem para aplicação própria. Está falando apenas de uma ideia. Então ele ficaria, mas aí para você não inventar uma outra cor para isso, aí senão fica difícil a coisa, aí você não faz nada. E inclusive se você quiser sair daqui para aqui, não tem problema nenhum. Até porque você está pregando, você não está lendo. Aí vem o quarto, né? Jacó tinha um objetivo, e aí tem o texto. Aí aqui você já sabe, né? Aqui ficou claro, Jacó não ia largar o anjo, tal. Mas aqui você já achou aqui o ponto do público também, ó. Qual o seu objetivo hoje? Jacó não ia largar. E você? Você vai largar? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ser um vencedor? Seu objetivo é ser alguém que conquista? Isso é uma dica que eu te dou também para quando você está pregando. Você percebe que aqui ele colocou, ó, qual o seu objetivo hoje? E aqui ele só colocou assim, ó, ser um vencedor. E aqui ele colocou ser alguém que conquista. Queira ou não, né, regras de língua portuguesa, essa palavra seu objetivo, ela está embutida nessa e nessa frase. Então, ela é boa para você tá usando na sua pregação. Para chamar o público para você. Qual o seu objetivo hoje? Seu objetivo é ser um vencedor? O seu objetivo é ser alguém que conquista? O seu objetivo é ser um homem ou uma mulher de Deus? Pois a oportunidade não deixa passar. A oportunidade é sua. A oportunidade é essa. Não deixa passar. Não estou lendo com propriedade porque não é. Nessa palestra não é a minha. E eu estou muito focado na minha. Mas você está entendendo o que eu estou te passando aqui. Vamos lá. 5. Jacó reconheceu
seu nome e Deus mudou sua vida. Aqui nós temos 2 versos, então você vai ter que aqui vai ter muito mais bases, né? Qual o seu nome, que é uma coisa importante que o anjo fala lá. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, que vence mesmo com adversidades. Apesar de Esaú desprezar a bênção da primogenitura, Jacó foi muito astuto ao tocar a fraqueza do irmão e tal. E, então você vê que está falando mais de Jacó, né? Porém, aqui já chegou naquela nossa pintura de verde, chegou já na aplicação. Quando chegamos diante de Deus com sinceridade de coração, dizendo que somos pecadores, Ele se achega a nós com laços de amor. Você vê que esse aqui não é nem o verdinho, esse aqui é aquele que vai para o geral. Né? Depois de Jacó reconhecer quem ele era, Deus mudou o seu nome para Israel. E aqui embaixo é realmente para o público, tá vendo? Muitos chegam como drogados, mundanos, medrosos, trapaceiros, enganador e mais. Porém, todo mundo que passa por Peniel sai de lá como filho de Deus, com a vida salva. E aí se aplica e não vai ser diferente com você, porque o Senhor está aqui e Ele está falando com você. Amém? E aí vai para o ponto 6, que é Jacó, que é abençoado para frente. Você vê que aqui a gente tem essa dica, né? Ó, por fim, quando o anjo vence Jacó, ele muda o nome dele e Jacó diz: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Então aqui não colocou o versículo, colocou um resumo do versículo. Por isso que não está de azulzinho. E você veja aqui, ó, veja como é maravilhoso. Jacó chegou ali, está falando de Jacó. Esse encontro foi tão poderoso até que até os dias de hoje o nome de Jacó é falado, falando de Jacó. Olhe o poder de um encontro com Deus, como ele foi capaz de fazer. Porque aqui nesse ponto 6, você não vai aplicar para o seu público, porque esse ponto 6 vai preparar o público para a conclusão. Tá bom? E essa conclusão aqui é a que a gente termina a palavra falando para as pessoas, para elas virem à frente, se elas quiserem chorar, se elas quiserem gritar e etc e tal. Se você vai pregar no encontro, você já foi em um, você sabe como funciona. E aí vem, hoje você está disposto a ter um encontro com Deus? Pode ser algo doloroso, né? Lembranças de coisas ruins, né? Você pode sair desconjuntado e tal. Tudo com base ali no texto que foi pregado. Então, é isso aí. Te dei essa explicaçãozinha aqui em quase 30 minutos. Peniel. Realmente, a palestra é 45 minutos, né? Eu estou te explicando em 30 para você ver. Você tem que estar bem preparado, você tem que estar equipado, porque 45 minutos é muito pouco realmente. Mas, se você estiver preparado, vai dar tudo certo. Amém? O Senhor te abençoe. Eu quero, olha, se você foi ajudado, fez Peniel no seu encontro e foi um mover, aparece aqui, vem aqui no comentário e diga que aconteceu para que outros vejam isso. Não, nada para mim, não quero nada, porque não fazemos para nós, fazemos para o nosso Deus. Amém? Bom encontro para você, que o Senhor te abençoe muito.